Ora, então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à 97ª sessão do nosso Porto de Encontro. A poesia, um género que habitualmente acarinhamos, como bem sabem aqueles que nos seguem há mais de 10 anos, volta a estar em destaque esta tarde, através da presença daquele que diria, de forma quase consensual, um dos grandes autores de poesia do nosso tempo. Mas ele, sobre quem já irei falar, não vai estar sozinho neste palco ao longo dos próximos 90 minutos, uma vez que contaremos também com um olhar certamente enriquecedor de dois leitores muito atentos, são eles a doutora Isabel Pires de Lima e o doutor Cândido Oliveira Martins, que se irão juntar à nossa conversa mais daqui a bocado. Sobre o que dizer sobre o nosso autor em destaque, que pela terceira vez está aqui no nosso ciclo. Ele foi recentemente galardoado com um prémio Pessoa, como bem sabem, e só nos últimos meses fez chegar até todos nós, ávidos leitores da sua poesia, dois livros, para já aberto todos os dias, o novo livro de poesia que saiu no início deste ano, e também, ainda mais recentemente, a sua Poesia Reunida, uma síntese de mais de 30 anos de atividade poética, edição sobre a qual vamos falar demoradamente. Ele nasceu aqui no Porto há 55 anos, é médico, cirurgião, além de poeta, é também tradutor e também professor regente de poesia aqui ao lado, no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. É autor de uma obra extensa e justamente galardoada nos últimos anos. Uma salva de palmas, por favor, para João Luís Barreto Guimarães. Aqui, por favor. Bem-vindo a casa, João Luís, não só porque o Porto é a sua casa, a sua cidade, mas também porque é um amigo de longa data deste ciclo e já cá esteve por duas vezes, além de, como espectador, também já ter estado numerosas vezes. Estes têm sido tempos, diria, não sei se concordará comigo, mas os últimos meses têm sido tempos muito agitados na sua vida, no bom sentido. No final do ano passado ganhou o Prémio Pessoa, passado um mês, pouco mais, um novo livro de poesia, aberto todos os dias, e agora a sua Poesia Reunida. Entre todos esses afazeres, não é, que representa cada o lançamento de um livro, mais o prémio, viveu esses últimos meses, João Luís, em modo de suspensão poética, sem tempo para se deter nos seus amados poemas, ou viu nesses compromissos uma forma também de interrogar-se acerca da sua poesia e, porventura, de refletir acerca dos seus mecanismos? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Na verdade, não escrevi muito. Não tive a tranquilidade e o espaço e o tempo necessários para retomar os hábitos e aqueles que são os meus circuitos normais de escrita que passam naturalmente por grandes períodos de silêncio e de recato, roubados sempre. Quando eu digo grandes períodos, são períodos de 1 hora, 2 horas, roubados ao cotidiano e esta voragem que aconteceu desde dezembro, que levou inclusive à antecipação da edição, quer do Aberto Todos os Dias, de fevereiro para janeiro, e da Poesia Reunida de 2024 para abril de 2023, criou uma voragem que não permitiu... Mas isso deveu-se às múltiplas solicitações de que foi alvo, entrevistas, etc., lançamentos, ou também a nível mental estava demasiado agitado, mais uma vez no bom sentido, para se concentrar devidamente na entrega, no mergulho num poema? Ambas as coisas. A edição de um livro com estas características exige um trabalho de revisão e releitura e de preparação que acaba por ocupar todo o tempo disponível. Depois, por outro lado, houve uma série de eventos e a própria entrega do prémio em Lisboa exigiu a escrita de um discurso sobre o qual
tive que me debruçar, de forma que só agora lentamente, a partir de abril, é que tenho retomado e efetivamente já arranquei agora outra vez naquilo que gosto mais de fazer, que é o momento da escrita. Claro. Além de todas essas solicitações, há também outro facto, a sua profissão, a medicina, também o ensino. Transitar da poesia para a medicina é transitar da irrealidade para a realidade, ou estamos a mover-nos, é tudo a mesma esfera, ou em seu entender? Porque os seus poemas mergulham no cotidiano, nessa realidade, não são elucubrações e fabulações, são palpáveis. Eu não escrevo muito sobre medicina. Tenho alguns poemas que aludem a esse universo, mas a maior dificuldade é a transição entre uma linguagem e a outra. Eu, pessoalmente, não faço essa distinção como se calhar no passado fiz. Atualmente, movimento-me de um ambiente para outro ambiente como vasos comunicantes, não tenho aquela necessidade no hospital de dizer que não sou escritor, como não tenho qualquer problema de estar a escrever e, eventualmente, através do telemóvel, estar a responder a alguma solicitação que a medicina ainda transporta da manhã para a tarde. Mas a linguagem é diferente. E poesia é linguagem, de maneira que eu preciso de um momento, preciso de um gatilho que faça essa transição. E normalmente isso acontece à hora do almoço. Eu almoço sempre sozinho. É curioso porque geralmente os autores falam dois momentos do dia particularmente inspiradores, ou a manhã ou a noite. Pois, no seu caso é eu pessoalmente tenho esse problema porque o momento do dia onde eu percebo que tenho aquilo que, de uma forma simples, se poderia dizer, as melhores ideias, é amanhã. E neste momento na minha vida ainda não consegui dedicar as manhãs à escrita, por razões que serão óbvias, e portanto às vezes com alguma angústia que percebo que estou a dedicar uma parte significativa ou a parte mais criativa do dia à arte, que não era exatamente aquela que queria dedicar. E, portanto, eu acredito que esta transição, a partir desta fase da minha vida, em que faço para a semana 56 anos, acredito que gradualmente eu vá tentando fazer essa transição. E o que acontece à hora do almoço é que eu não posso almoçar com os meus colegas, porque senão há um prolongamento do discurso científico à hora do almoço e eu atraso essa transição. Porque a experiência que eu tenho de almoçar com eles é essa. De maneira que eu tenho que almoçar... Eu já compreendo essa particularidade. Eu tenho que almoçar do lado dos doentes, começar a ouvir as conversas dos doentes, que hoje é fácil porque as pessoas fazem questão de conversar, de partilhar o que conversam nos telemóveis e entrando naquela linguagem e começando a captar a realidade mais concreta nessa transição, com a ajuda de um ou outro livro de poesia que me introduz na linguagem certa, criar o gatilho para que alguma coisa surja. O João Luís deve dar por si, às vezes, a lamentar-se não ter mais tempo para se dedicar à poesia. Mas não sente que, por exemplo, a medicina lhe traz uma contaminação positiva, ou seja, traz até inspirações para poemas e se não tivesse essa atividade também tão absorvente, provavelmente a escrita poética poderia ressentir-se dessa ausência de inspiração ou de contaminação? O único momento em que sinto essa contaminação é durante a consulta, o período de consulta externa, porque é o momento em que eu dialogo com o doente. Como a minha especialidade é uma especialidade cirúrgica, os anestesistas impedem-me de prolongar isso no bloco operatório. De maneira que isso não se passa propriamente no bloco operatório, em que
o que acontece no bloco operatório, se quisermos fazer um paralelo com a poesia, é aquilo que acontece com a fase de revisão do poema. É a fase em que se limpa o poema, se rearranja, se ressutura, se dispõe e se faz a colagem propriamente daquele material, daquela matéria-prima que foi, entretanto, acumulada ao longo de semanas, ao longo de meses naqueles cadernos. E a minha especialidade em concreto é uma especialidade que começa quase sempre com o ato de riscar a pele do doente. Riscar literalmente com uma caneta. E cumprir um plano cirúrgico que foi pré-delineado. E normalmente, seja porque se pretende eliminar uma doença, seja porque se pretende alterar uma situação congénita, seja porque se pretende corrigir uma úlcera, uma queimadura, ou até um excesso cutâneo ou adiposo, no caso da cirurgia estética, há uma eliminação. E esse processo que eu faço com o bisturi, se quisermos estabelecer paralelos, fazer aqui uma metáfora estendida com aquilo que acontece no ato da revisão, na segunda parte da escrita, é o que eu depois faço com o papel. Há muito de cirurgia reconstrutiva no ato de escrever. Há efetivamente aí um eliminar das gorduras. Exato. Como há um eliminado de gorduras no poema, porque o Sérgio conhece os poemas e os poemas aspiram a ser altamente concentrados, curtas-metragens. E quem conhece a primeira versão e depois confronta-se com a última é uma operação extraordinária. As transformações, as metamorfoses, porque passa... E eles normalmente concentram e eliminam. Também porque eu estou à procura de um exercício que é o exercício de semear elipses no poema. Como eu opto por escrever uma poesia mais baseada no concreto, uma das formas que eu utilizo para imbuir o poema de charada e mistério e camadas de interpretação é, por vezes, abolir o salto lógico que leva de um verso até ao outro, dando as pistas necessárias para que seja o leitor, no ato da leitura, a responder ao poema, completando esse salto lógico. Essas elipses, que às vezes já não surgem, às vezes surgem, ou esses versos ausentes, que às vezes não estão lá no momento da escrita, mas que outras vezes são eliminados no ato da revisão, são um exemplo de algo que é eliminado. Gosto particularmente dessa segunda parte da escrita. Há uma parte torrencial que eu não controlo. Quando brotam as ideias. Que é captar, andar com canetas, andar com blocos e receber e anotar e viver e registar. Se eu tiver sorte, naquele primeiro momento já surge um esquiço mais desenvolvido do poema, outras vezes é meramente uma palavra ou um ou dois ou três versos, e depois há uma segunda parte que é particularmente boa, e era aquela a que eu me referi há bocado quando falava da tal hora ou 2 horas que se passa numa mesa de café quando há oportunidade, que é a revisão. Já não estou a escrever exatamente sobre a realidade que está diante dos meus olhos, mas estou a escrever sobre a memória dessa realidade. Já estou a escrever sobre linguagem, já estou a trabalhar a matéria-prima como um artesão, colar às vezes poemas, às vezes mudar-lhes o título, muitas vezes mudar o sítio onde estabeleço a cesura do verso, normalmente com o intuito de acelerar o poema ou retardar o poema ou criar um efeito de suspensão e surpresa. E essa parte é muito engraçada, é realmente muito boa. Essa parte da revisão do poema é realmente muito boa. Mas, João Luís, já teve algum poema cuja primeira versão se aproximasse praticamente
ipsis verbis da derradeira, ou tende a desconfiar quando um poema sai de jato e não sofre muitas alterações até ao resultado final? Sim, já tive vários, mas eu não tenho aquela ideia romântica de que há uma inspiração que nos dita o poema por completo, porque o poema já está escrito e nós somos uns meros veículos e uns receptores. É uma versão preguiçosa, se calhar. Eu acho que isto faz-se isto não se faz sem inspiração. Ou seja, há realmente, quando o Paul Valéry falava da ligne donnée, a linha que era dada, efetivamente, a maior parte das vezes há uma linha que é dada. Não quer dizer que seja a primeira linha do poema. Até acho que já contei ao Sérgio a ideia do Milosa e da Wisława Szymborska, que, sendo dois poetas do mesmo universo europeu, tinham uma maneira de trabalhar o poema completamente diferente. O Miloš muitas vezes trabalhava o poema do primeiro verso para o último, e é por isso que os poemas dele são muitas vezes disfóricos, e a Wisława trabalhava o poema do último verso para o primeiro. Portanto, ela tinha a certeza que o poema, a maior parte das vezes, ia acabar de uma forma mais eufórica. E, portanto, esse primeiro verso que é dado, não sabemos exatamente que lugar é que ele vai ocupar no poema, mas o resto do poema é arduamente trabalhado e é arduamente conquistado, com outros momentos igualmente de inspiração, e essa parte é aquela que é mais vezes sujeita ao processo que se chama o processo de revisão. Deixa-me falar um bocadinho acerca da questão do ruído ou do reconhecimento bastante notório ou suplementar que tem tido nos últimos meses. De que forma é que isso pode ser perigoso para um criador, até para aceder a essa tal interioridade de que os seus poemas vivem muito? E, sobretudo, por exemplo, atendendo ao facto de a ironia, de o João Luís Barreto Guimarães usar de forma magistral a ironia, mas a ironia é essa que, como disse numa entrevista, é a vitória possível dos falhados. De que forma é que alguém que tem tido um reconhecimento tão acentuado pode ter essa visão de falhado algo em risco, não é? Eu tenho muito cuidado com o ato criativo e, portanto, eu tenho a certeza absoluta que a mim me vai afetar muito pouco. Aos leitores para os leitores pode ter consequências, no sentido em que, se estão avidamente à espera do próximo livro, o próximo livro pode demorar mais 1 ano ou 2 do que ia demorar. Também já falamos do síndrome de Estocolmo da Wisława Szymborska, que ficou tão bloqueada com a recepção do Prémio Nobel que teve 9 anos sem editar o livro seguinte. E esse processo de ter a certeza absoluta que o livro seguinte está à altura daquilo que foi premiado com um prémio que uma pessoa até se assusta a dizer o nome, o que pode levar é que haja uma vigilância muitíssimo superior e um crivo de seleção de poemas muitíssimo superior sobre aquilo que surge a seguir. Portanto, no seu caso, não só há um risco do autor ficar, diria, ensimismado, pelo contrário, no seu caso, pretende ou procura aumentar o grau de vigilância em relação ao poema. Que já era muito elevado. Eu, quando decidi, eu tive muita sorte com o livro que estava preparado e entregue na gráfica, no dia em que o Dr. Pinto Balsemão telefonou a anunciar o prémio, porque, de repente, a expectativa que se gera sobre o movimento era de 2020, o prémio foi em 2022, e haveria naturalmente uma expectativa acentuada sobre qual seria o livro seguinte, ou como seria o livro seguinte de uma pessoa, de um autor a quem foi atribuído tão importante prémio. E o livro já estava feito. E, portanto, para mim aquilo foi... Eu, de repente, ganhei 2 anos ou 3 anos para a frente para escrever o livro seguinte. A única coisa que tivemos que fazer foi antecipar o livro de fevereiro para janeiro. Estava feito, estava entregue na gráfica. E era exatamente o livro que eu queria fazer, porque se no movimento tinha mostrado aquela tensão semanal
daquilo que foi a nossa vida antes e durante o confinamento, a necessidade de movimento e a falta dele. E a ideia que logo desde o início tive para o livro que se iria seguir ao movimento seria um livro solar, que trouxesse um otimismo sobre aquele regresso à vida e ao mundo que para nós está aberto todos os dias. E como eu disse, tive a sorte de ter esse livro preparado e pronto e entregue na gráfica quando o prémio saiu. E agora, quando se faz uma poesia reunida, é uma oportunidade única para o autor reler e perceber qual é o seu percurso, como é que as coisas evoluíram, quer tematicamente, que é uma coisa que eu acho bastante importante. Vamos falar daqui a bocadinho sobre essas sensações que o regresso a poemas escritos, em muitos casos há bem mais de 30 anos, lhe provocaram. Para já, vamos ouvir o primeiro. É um dos aliciantes desta sessão, é a possibilidade... Julgo que é a primeira vez que acontece no Porto Encontro, em que o próprio autor faz questão de ler os seus próprios poemas. Já agora, quero explicar a razão da escolha, do facto de ter preferido ler ser o próprio... Falta-me aqui um livro. Alguém veio aqui buscar um livrinho? Veio? Qual é? Não, é que eu tinha aqui dentro desta bolsa... Tinha aqui dentro desta bolsa um livro onde tinha marcado os poemas que ia ler. Eu tenho... Aí o João Luís enviou-me a lista. Eu tenho aqui a lista, se quiser. Pronto, vai demorar um bocadinho mais de trabalho. Vai levar um bocado mais de tempo. Mas tem a lista impressa? Não. Olha, que não estava a contar com isto. Tenho no telemóvel. Pois, como é que isto aconteceu? Pode ter sempre a possibilidade de ler ao acaso. Eu sei que tinha muito bem estruturado por temas, tinha. poemas políticos, de viagem. Barraco. Se calhar caiu-me no carro. Olha que barraco. Como é que vamos fazer? Consegue-me mostrar a lista? Sim. Então, peço desculpa por recorrer ao telemóvel. Olha que chatice. Vamos aqui ao primeiro. Ok, vamos fazer isto. É o primeiro, julgo que é o primeiro, não é? Demora um bocadinho mais de tempo, mas vamos chegar lá. Sim. Não sei se enquanto procura gostava de, no fundo, justificar a opção pelo facto de, ao contrário das outras vezes, o João Luís ter assumido essa vontade de ler os seus próprios poemas. Gosta de se ouvir, nem sempre acontece com os poetas. Têm-me dito que gostam de me ouvir ler e foi essa a razão, meramente, que fez com que eu escolhesse. Então vamos ouvir Termos de utilização. Se vem à espera, leitor, de que nas linhas deste poema os barcos de pesca divisem uma vertigem de pedra, as telhas das casas irrompam em coágulos de sangue numa indómita loucura, ou o espinho agudo do tempo arda fervorosamente numa mudez de fantasma, é meu dever informá-lo de que aqui não vai ser assim. Tal não vai acontecer. Aqui as telhas das casas são meras escamas molhadas, os barcos, à falta de ouro, regressam repletos de prata, o tempo consome-se lento como um sapato ou a paciência. Confirme que leu e aceita os termos de utilização. Movimento do mundo. Pela porta da igreja ouvia dizer orações como quem diz tabuadas. Eu errava pelo mundo e, escuta, era engraçado. Quanto mais errava, mais estava certo. A própria vida parecia que me queria preso a si. Num mundo de pernas para o ar, os sábios são os morcegos. Eu regressava do mundo e nunca estranhava o regresso.
a cor do mar era a mesma, a luz do céu era a mesma, a inveja era a mesma. Vista de cima para baixo, toda a ilusão é pequena. Pela janela da escola, ouvia dizer tabuadas, como quem diz orações. O circo está montado. Um coliseu de artistas. O mágico habilidoso retira da cartola ilusões. A acrobata vai pulando de trapézio em trapézio. O malabarista é ágil a fazer esfumar sonhos. A contorcionista expedita em arredondar a verdade. O ominoso anão quer passar despercebido. E há tigres e leões. Há tigres e há leões. O domador ardiloso vai domesticando a turba. O palhaço pobre cai às mãos do palhaço rico. E o público, extasiado, bate palmas e sorri. O público está entretido. No Circo de Portugal há números variegados e artistas de gabarito. Agiotas qual Shylock, mentirosos como Cláudio e morais tal Iago. A hipótese do cinzento. Num país a preto e branco, recomendaram o cinzento. Um recurso extraordinário. Com a hipótese do cinzento, poderia ensaiar soluções inusitadas, experimentar o morno, que não é frio nem quente, explorar o lusco-fusco, que não é noite nem dia, praticar a omissão, que não é mentira nem verdade. Preto e branco misturados permitiam finalmente viver em conformidade, desocupar os extremos tão alheios à virtude, liquefazer-me na turba, no centro, na média dourada. Com a paleta dos cinzentos, poderia aprimorar a arte da sobrevivência, que, como os mansos bem sabem, é não estar vivo nem morto. À mesa do Sr. Lopes. À mesa do Sr. Lopes conjuga-se o pretérito imperfeito e o futuro presente. Enganava, logrará. Destratava, calará. Coagia, vencerá. É a gramática do poder no mercado da patranha, o túnel do arranjinho, o alçapão da mentira, a catequese do favor. À mesa do Sr. Lopes serve-se o nepotismo, o adormecimento moral. Cabe-te a ti decidir se puxas de uma cadeira ou se confraternizas com a fome. Aqueles anos de abril. Aquilo só mesmo vivido. Não tirávamos os olhos delas, do sulco das mamas delas. Tinha sido a revolução. Éramos tão imaturos. Foram tempos inocentes, o desejo célula a célula, a ilusão da política. Procurá-las era um vício, como a ponta da língua procura o dente cariado. Ali perto era o quartel dos militares de Abril. Por vezes lembro-me disso. Não digo das mamas delas, das promessas dos políticos. Quase nada se cumpriu. Beijar umas mamas grandes, um país menos corrupto. O gabinete do diretor. Na sala do diretor não há nada na parede. Apenas existe um prego onde pode figurar uma imagem de Cristo ou o rosto do ditador. A parede não tem nada. Apenas se vê uma aranha a confirmar a sentença, a cada parede uma teia, cada teia uma prisão.
é uma parede despida. Apenas existe uma fenda por onde a sala cede, a sala que parecia robusta. A parede está vazia. Apenas se vê uma sombra, uma longa sombra escura. Significa que ainda há luz. A faca. Lave e seque a faca quando a usar pela primeira vez. A faca deve ser lavada e enxaguada à mão. A faca fica em mau estado se for levada à máquina. Limpe muito bem a faca após cada utilização. Esse cuidado previne a propagação de bactérias. O aço de molibdeno de que é feita a faca mantém-se mais tempo afiado do que o aço normal. Não usa moladores de faca em aço inoxidável. Evite cortar alimentos se duros ou congelados, porque isso pode fazer com que a faca se parta. Ao dividir alimentos, num plano horizontal, vá oscilando a faca em movimentos contidos sobre a tábua de madeira. Guarde muito bem a faca, longe do uso indevido. Não saia de casa com a faca. Não leve a faca para o trabalho. Não mate o seu chefe com a faca. Muito obrigado. Depois vamos ver os outros. Exatamente. Acabámos de escutar 8 poemas onde a dimensão política, na sua seção mais ampla, está muito presente. Para si, um poema é apenas não um instrumento ou um posto de observação sobre a realidade, mas é também uma forma de agir sobre a própria realidade. E nestes poemas, através de formas muito cáusticas, ardilosas, inteligentes, isto é muito evidente. Ou seja, não é necessário ser panfletário para atingir o objetivo. Eu tenho a ideia de que toda a poesia é política, mesmo aquela que aparentemente diz que não é política, no ato de pretender não ser política. Porque em poesia interessa tanto o que está como aquilo que não está. O não escrever sobre qualquer coisa pode ter uma repercussão maior, o eco desse silêncio pode ser maior do que propriamente o dizer em si. Mas quando se quer dizer, efetivamente, a linguagem da ironia é o tom ideal, porque é aquele tom que permite, de alguma forma, estabelecer com o leitor o contrato de leitura, em que se percebe à partida, ou após alguns versos, de que aquilo que o poema, que aquilo que o autor pretende dizer é exatamente o oposto daquilo que o poema está a dizer. E, portanto, no fundo, como dizia a Ana Suír, há que transformar a dor em arte. E a forma de o fazer de maneira... num discurso que não seja um discurso confessional, onde não seja um discurso sentimental, num discurso que dê o privilégio da comunicação à ironia e à razão e à inteligência, que é a maneira que eu acho que se deve estabelecer o contrato de leitura com o leitor, neste caso, utilizando o sarcasmo, ou utilizando a ironia, ou utilizando a sátira, ou até utilizando o humor, conforme o assunto ou conforme o tema do poema. Mas houve um período mais concreto em que essa dimensão, chamemos política, estava mais presente ou não? Podemos situá-los temporalmente num determinado período. Essa dimensão mais política, ali por volta da intervenção da Troika, porventura, houve da sua parte essa
essa revolta, entre aspas, que o fez sublimar através da poesia? A primeira vez que eu tenho consciência de que iria trazer, de alguma forma, isto que nós estamos a chamar política para a poesia, foi na criação do personagem do Sr. Lopes, que é não tanto o indivíduo do grande poder, embora ele aspire ao grande poder, mas é o indivíduo do pequeno poder, aquele indivíduo que se situa naquela parte intermédia do espectro do poder, mas que ainda assim pode pegar no telefone e ligar para o SIS. De alguma forma, assiste-lhe algum tipo de poder. Isto transposto para as repartições e os departamentos e os serviços, é aquele indivíduo que, estando ali naquela faixa intermédia, tem um conjunto de subalternos e tem capacidade de gerir o cotidiano deles, dá tarefas, tira tarefas, dá folgas, tira folgas. Portanto, de alguma forma, gere a felicidade no trabalho daquelas pessoas e que, caracteristicamente, tem uma posição agressiva para com essas pessoas, tirando 2 ou 3 que são as pessoas de mão, mas absolutamente servil com quem está acima. E ele faz ali aquela ponte e é um indivíduo muito importante. Por exemplo, é um indivíduo que está... O porteiro do hospital é um indivíduo que tem algum tipo de poder. Ele decide que essa pessoa entra ou não entra. Há ali um passo que é preciso dar na vida das pessoas em que nós estamos dependentes de um sim ou de um não. E ele tem consciência desse poder. E ele tem consciência desse poder e usa esse poder arbitrariamente, seleciona quando é que vai utilizar ou não. Isto é política, porque de alguma forma influencia um aspecto da polis, se quisermos ir à origem da palavra. Mas efetivamente, há outros poemas, e eu li alguns, por exemplo, O Circo Está Montado, que falam de um poder diferente, que é o grande poder, que é aquele que tem aquelas características próprias do circo. Uhum. E que eu acho que hoje em dia, embora haja e tenha consciência de que em Portugal existem outras poéticas igualmente fortes que não têm esta preocupação tão cotidiana, tão concreta, para quem escreve sobre o mundo que está aberto todos os dias, não pode de maneira nenhuma ter uma ideia de excluir estes assuntos da sua própria poesia. Com grano salis, mas eles têm que estar lá. Mas acha que os políticos, em abstrato, temem a poesia, temem a palavra, temem os poetas, ou infelizmente é uma área tão minoritária que sabemos que a poesia fica bem na lapela dos políticos, não é? Mas eles temem-na de alguma maneira, ou em seu entender isso nem chega a acontecer? A sensação que eu tenho é que não. Que essa sensação, que a impunidade e a falta de prestar contas atingiu um nível tal que se eles não temem a justiça, haviam de temer a poesia. A sensação que eu tenho é que não. Mais pela forma de agitar consciências, não? No entanto, a poesia não deixa de ser a vitória dos derrotados, no sentido em que às vezes traz algum tipo de consolo a verdade poder ser escrita dessa forma. Normalmente a história o que nos traz é o relato dos vencedores. E a poesia muitas vezes traz a outra versão, traz a história dos vencidos, que tem que ser contada. E um poeta contemporâneo não pode deixar também de ser aquilo que outros poetas no passado foram, que é um certo cronista da realidade, dar testemunho e dar a sua visão do mundo.
E é isso que alguns destes poemas fazem. Falemos agora brevemente, João Luís, dessa missão que teve pela frente, de antecipar em quase um ano a publicação desta poesia reunida. Como é que foi o confronto do João Luís Barreto Guimarães, agora com 55 anos, prestes a completar 56, ao confrontar-se com poemas que escreveu com 20, 21, 22 anos, que foram incluídos no Há Violinos na Tribo? Como é que foi esse confronto? Foi agradável. Eu sempre pensei muito os livros antes de os publicar, portanto, também não estava propriamente à espera que na releitura desses 12 livros me desse algum tipo de loucura de apagar poemas e eliminar poemas. E isso não aconteceu. Está aqui a totalidade dos poemas que foram editados, com exceção de 2 poemas do primeiro livro que já não existiam na versão anterior, portanto, tudo o resto está. Houve uma outra palavra que foi alterada, houve um outro verso que cortou num sítio diferente, mas é um percurso interessante, no sentido em que eu olho para alguns dos poemas. A poesia, no meu caso concreto, é muito difícil estar a generalizar, portanto, agora vou dizer uma coisa óbvia: tudo aquilo que eu digo e todas as opiniões que eu exprimo têm a ver com aquilo que eu sinto enquanto autor, no meu caso concreto, e tenho a noção que com outros poetas da minha geração é diferente. Mas quando eu leio os primeiros poemas, pergunto-me quem era aquele rapaz que os escreveu, porque eu hoje não sei se saberia escrever aqueles poemas. E então, no meu caso concreto, a frase que eu ia dizer era esta: a poesia que eu escrevo em cada idade, que eu escrevo em cada momento, tem muito a ver com a idade que eu tinha na altura em que eu escrevi cada um dos livros. Às vezes um ou outro episódio mais marcante. Por exemplo, há um livro que fala um pouco fala bastante sobre o processo de luto da morte do meu pai. Depois há outros livros que circunstancialmente falam de outras situações que aconteceram na minha própria vida, mas à parte desses grandes temas, quer os assuntos, quer a forma como eu os escrevo, estão muito relacionados com a idade que eu tinha quando escrevi. Portanto, é como folhear um álbum. É exatamente isso que eu ia dizer. Às vezes é quase como folhear um álbum da minha própria vida, e é quase como folhear um álbum de fotografias, sendo certo que nem tudo o que lá está é exatamente aquilo que se passou, porque eu escrevo muito com aquilo que o Pina chamava a sua versão da realidade. Ou seja, há muita verdade, mas há muita verosimilhança. E às vezes um poema reúne num só momento 2 situações que se passaram em 2 momentos diferentes. Portanto, há uma construção da realidade, mas claramente que o cariz é biográfico e eu preciso de um gatilho biográfico para escrever os poemas. E então, no que diz respeito, por exemplo, àquilo que acontece em cidades estrangeiras, efetivamente há poemas que eu só os escrevi porque fui lá, porque de outra forma não tinha tido aquele estímulo para os escrever. Agora, percebo, por exemplo, é muito engraçado ver que os primeiros poemas, falando, por exemplo, em imagens, em figuras de estilo, é muito engraçado que eu nos primeiros poemas utilizava mais a metáfora e progressivamente fui utilizando mais a metonímia. O que tem a ver com uma desacralização da própria poesia. A metáfora é uma figura de estilo um pouco aristocrática, na minha maneira de ver. A metonímia é uma figura de estilo mais proletária. Portanto, havia nos primeiros poemas, o que é natural, uma certa, não diria exibicionista, mas vontade de mostrar que sabia fazer. Havia uma vontade muito grande de ser moderno. Os primeiros poemas os primeiros 3 livros são constituídos por sonetos. Depois, o que está dentro dos sonetos é uma revolução completa, é uma linguagem completamente rebelde, mas existe ali a forma. Não, o que é notável a vários títulos é que, tendo o João Luís, tendo-se estreado tão jovem, com apenas 22 anos, não aconteceu o que acontece com muitos poetas que tendem a renegar a sua primeira obra, sobretudo quando se estreiam tão cedo. E a comparação que faço é, por exemplo, quando se vai a um museu temático de um só pintor, as primeiras salas têm naturezas mortas,
têm os retratos da família, aquilo que o pintor fazia do pai e da mãe, têm as paisagens à volta da casa de campo onde o pintor vivia, e depois, a certa altura, começam a aparecer círculos, começam a aparecer cubos, começam a aparecer cortes na tela, começam a aparecer figuras surrealistas, e cada poeta desenvolve a sua linguagem. Eu sou capaz de descobrir nos primeiros livros alguns elementos que são particularmente marcantes agora. Por exemplo, o uso de parênteses, para dar um exemplo muito frequente, que é sempre aquela segunda voz ou aquela terceira voz que fala para o poeta, que comenta, e às vezes ironicamente, aquilo que o poeta está a dizer na linha no discurso principal. Isso já vem desde o primeiro livro, mas claramente que, por exemplo, a forma foi uma coisa da qual eu tive que me libertar. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia versos, não sei se escrevia poemas, mas escrevia versos, que começavam com minúsculo, acabavam com minúsculo, tinham 4 estrofes, 2 quadras e 2 tercetos, e aquilo conceptualmente era um soneto, mas o que dava força e unidade e estrutura ao poema era mais uma configuração externa, o soneto, como se fosse um alicerce, do que propriamente uma lógica interna que normalmente vem acompanhada do tom e da voz. O que acontece no segundo livro de sonetos, e que é perfeitamente evidente no terceiro livro de sonetos, é que não só existe esta forma externa, que eu às vezes até aproveito para utilizar em poesia concreta e visual, fazendo jogos nesse sentido, nomeadamente no segundo livro, mas é que os poemas são imbuídos de uma lógica interna que é ela própria uma arquitetura. E então há ali um conflito brutal entre uma forma externa, que era a do soneto, que não permitia que o poema tivesse mais do que 14 versos, e uma lógica interna, que era do tema ou do assunto do poema, que parece que explodia para fora daquela grade. Aquilo que começou por ser um alicerce passou no final a ser uma prisão. E eu depois faço aquela experiência no quarto livro de poesia, prosa poética, uma coisa já completamente diferente, sem sequer ter as escadinhas do poema, porque, por isso simplesmente, me senti espartilhado pela forma e nunca mais voltei a escrever nenhum soneto, e avancei claramente, depois um pouco inspirado na poesia dos imagistas anglo-saxónicos e americanos e ingleses, avancei para uma forma de poesia livre que corresponde muito mais à minha respiração. Mas, no entanto, por trás dessa poesia livre ainda existe uma métrica que alimenta esse poema, que é completamente sabotada por enjambements e por um aceleramento do poema, que tem muito a ver com aquilo que eu entendo que é a poesia urbana e a poesia da vida contemporânea e este tempo de ansiedade que nós vivemos. Portanto, há ali um elemento formal que ficou, que é uma métrica de 7, 8 versos, que está escondida naqueles enjambements, mas na realidade temos a rima não existe, a forma não existe, e tudo se desenvolve numa só estrofe, dando um ritmo e um movimento espiral que impede o leitor de terminar a leitura antes do tempo. Mas aquele processo criativo e de feitura, processo artesanal que o João Luís falou no início da nossa conversa, já estava presente nos primeiros livros, já então tinha essa obsessão, no bom sentido, de ir ao âmago das coisas, da palavra? Sim. E eu chegava a contar o número de palavras e o número de letras que cada verso tinha para que os poemas dos primeiros livros fossem exatamente retangulares, além de terem aquela forma. Depois, obviamente, deixei-me disso. Mas havia quer formalmente, quer na construção e na revisão, a minha ideia era que que aqueles primeiros poemas funcionassem como hinos. Se nós formos a ler os poemas, eles são muito eufónicos. Que, aliás, não é difícil na língua portuguesa, porque a maior parte das palavras na língua portuguesa são constituídas por sílabas que têm, maioritariamente, uma consoante e uma vogal, que não por acaso é exatamente a mesma estrutura das notas musicais. Tirando o sol, dó, ré, mi, fá, lá, si, dó, são sílabas. E quando nós falamos do copo
ou do prato, é muito fácil, através das assonâncias entre as, entre es, entre is, entre os ou entre os, criar numa mancha gráfica uma escultura de som em que haja uma assonância ao longo do poema, maioritariamente utilizando rimas falsas, para não colar o poema a uma certa evidência e a uma certa expectativa. Portanto, não dar ao leitor aquela expectativa da rima, não dar ao leitor o consolo da rima, mas dar ao leitor a musicalidade de uma rima imperfeita. Sim, curioso. Certo? Pronto. E eu utilizo muito isso nos poemas, utilizo muito a rima imperfeita, porque liga, ao mesmo tempo que temos as imagens torrenciais que se desenvolvem e o próprio ritmo imbuído numa aceleração, muitas vezes impulsionada por enjambements e por cesuras prévias, às vezes há versos que têm uma só palavra, a musicalidade da língua portuguesa está lá toda no poema. E é fácil, porque as sílabas têm o mesmo tamanho das notas musicais e, portanto, a musicalidade no português surge muito naturalmente. Se nós formos, por exemplo, para as línguas eslavas, eu sei que há consoantes que têm valor de vogal, mas às vezes nós temos palavras na língua eslava que chegam a ter 4 e 5 consoantes, ou aquilo que para nós são consoantes, seguidas. E aquilo deve ser... Por exemplo, um orgasmo em polaco deve ser uma coisa estranhíssima, com consoantes que ele até deve rasgar e doer. Mas em português de Portugal e em português do Brasil, essa situação não acontece. É mais... Uma das coisas que os outros poetas dizem nos festivais literários onde nós vamos ler no estrangeiro é que o português é uma língua muitíssimo musical. Curioso. Vamos alargar daqui a bocadinho a conversa para os nossos convidados. Sugiro que ouçamos o segundo bloco de poemas. Deixe-me localizar aqui primeiro. Que são os poemas da viagem. São. Maçãs selvagens. Mais do que o primeiro verso, inquieta-me o seguinte. O segundo, quem o dá? Escolho o mundo com as pálpebras, abrindo e fechando os olhos. Escolher é excluir. Excluir é entender. Entender é conservar. Cada poema escrito é uma oportunidade, como alguém em quem se toca e sem que se conte dá choque. Uma espinha na garganta. A unha num quadro de ardósia. Fazer poemas é como ir roubar maçãs selvagens. Vais à espera de doçura, mas surpreende-te a acidez. Dentro do poema, sons. Em redor, espaço branco. Silêncio a trabalhar. Da eficácia da luz. Os gatos em Anomera, a serem religiosos, são cristãos ortodoxos. São eles os primeiros ícones a receber-nos à entrada. Um deles mais delicado, vestido de cinza e branco, de tanto lamber o pelo quase que apaga as listras. Estrangeiros neste mosteiro, procuramos desrazões, ardendo velas em velas, a €1 por pavio. Mais tarde iremos julgar a eficiência da luz. É tão fácil a mentira, tanta vez mal baratada. Eis a família das coisas, os gatos, as velas, os ícones. A simples nomeação devolve um mundo mais puro. Por que razão não está Deus nos lugares desfavoráveis? Deus ainda acredita em Deus? Pergunto por perguntar. Vasos gregos, fragmentos.
Estes vasos esbotinados passaram de mão em mão, serviram vidas concretas, uma existência útil, jazem hoje sem uso dentro de uma longa idade. Feridos em sua beleza, rara, qual o riso em estátuas, deixam ver figuras negras sobre argila vermelha. Mais tarde, torços vermelhos sobre um fundo a negro. O delírio dionísiaco entre ébrias menades. Ao invés deles, nós somos tão cheios de movimento, fitando-os nesta vitrine que nos devolve tão frágeis. E lidindo que perenes, é neles que a história vive. Recuperados do solo para a glória dos arqueólogos, a quem cederam, zombando, a vida eterna no Hades. Nunca se perde Siena. O comboio surgiu do nada sob o binário 3, no instante em que a ragazza servia um cappuccino, naquele balcãozito manhoso da velha estação de Empoli. Podia ouvi-lo rugir num metal impaciente, quando saímos na pressa de descer ao Sottopassaggio, na ânsia de não perder a ligação a Siena. Mas nunca se perde Siena. Para que então um poema, senão para testemunhar cada minuto crescendo até à visão do campo? A quem poderá interessar que esse era para Firenze, o sabor do cappuccino adiado para o pálio, onde ragazze e ragazzi se espalham pelo empedrado, a pele dos corpos tisnada pelo triunfo do verão, o ocre, o sépia crestados nas fachadas medievas, a desrazão derrotada ante a mais pura visão. Raparigas da luz vermelha. Espanta-se com a tolerância às montras da luz vermelha quem nunca prestou atenção aos interiores de Vermeer, sóbrios, iluminados, o mesmo enredo nos gestos, no convite ao amor. Por exemplo, o dessa mão que insinua vinho à dama sob o silêncio burguês de um género sem narrativa. Também as jovens se oferecem para lá das telas de vidro, cada quarto figurando um quadro familiar, as montras como molduras neste museu ao ar livre que hoje volto a percorrer, como se o bairro fosse a ala dos velhos mestres, exímios a desvelar o mistério da vida, e as jovens fossem bacantes, sem nome, insidiosas, convidando para a tela o vai-vem do meu desejo. Exímias a chamar o desejo. O Sr. Pio engajou um imigrante de leste para ajustar a relva alta do jardim de verão. Era um efebo esguio, albino, meio calado, portanto chamava-se Igor. Igor estava sempre com fome. Pudera, o Pio não pagava, nem pão de ontem lhe estendia. Certa vez saí de mim e zás, um pão com chouriço. Foi então que aconteceu esta coisa extraordinária, pelo menos para mim que estou a escrever o poema. Stanislav olha para mim e só me diz isto. Spasibo. Ora, o que é que isto quer dizer? Por exemplo, que Andrei ficou tão agradecido como quem foge da guerra. Quanto ao Comrade Pio, nada. O poema não é sobre ele. Falta dizer que Andrei Igor Stanislav fora enfermeiro na Rússia. Quando se aleijava a sério com a tesoura de podar, zás, urdia o seu próprio curativo. Os corvos em Birkenau. Os vagões que aqui chegavam partiram para outros lugares. O madeiro dos barracos, onde os mantinham à espera, não resistiu às estações.
Nenhuma coluna de cinza os leva em nuvem pelo ar. Não há odor a queimado, nem gritos sobre o silêncio. Na plataforma poída, ninguém aparta ninguém. As próprias câmaras de gás, hoje um monte de ruínas, podiam passar a ideia de que nada se passou. Mas estes já vestem de negro para não deixar esquecer. Sobre a erva que renasce e faz por cobrir o passado, os corvos velam a morte, colhendo provas de vida, restos de biologia, sementes, vergonha, aqua lágrima. Aberto todos os dias. O mundo aberto lá fora. Difícil cansar-me dele. O céu a entrar pela janela. O músculo do homem comum. As laranjeiras de Córdoba. Brindar com a água da chuva. Os peixes do Nilo urinando na mesma água onde nadam. O vinho que fez um estágio nas caves do Douro e passou. A lua a quem eu uivo a cada noite em segredo, um relâmpago à janela, eletrocardiograma de Deus. A orgia dos seixos na espuma, um ministro que mentiu, cerejas no mês de maio, sardinhas no mês de junho, os pés que saem da areia, ornados com miçangas de prata, os enfermeiros exaustos que saem de mais um turno, a vitória de Samotrácia, parecendo atrasada, perguntando "Quelle heure est-il?" à estátua de Vênus de Milo. Jesus Cristo num decote, a maldade de Putin, a carne de um Diospiro e o ministro não se demite. Nem um só dia desperdiçado, estar à disposição do mundo, como quem ergue a verdade com a luva da linguagem. João Luís, só uma pergunta muito rápida antes de chamar os nossos convidados. Viajar, o ato de viajar, permite-lhe sempre ficar mais próximo de um poema, do nascimento de um poema? É inspirador? Qualquer momento de estranheza e de absurdo permite-me isso. E uma cidade estrangeira para a qual os meus olhos não estejam habituados é seguramente um gatilho para novas situações. Vamos então chamar até nós os dois convidados especiais desta sessão, a doutora Isabel Pires Lima e o doutor Cândido Oliveira Martins. Uma salva de palmas, por favor. Muito bem. Aqui? Aqui no meio, sim. Muito bem. Bem-vindos. Falemos Obrigada. um bocadinho, se possível, da... qualquer... Não, já está. Fiz a asneira? Falemos, se possível, então, brevemente sobre a poesia reunida. Diriam que a grande vantagem de reunir num só volume diferentes estados da escrita ou da obra de um poeta, neste caso João Luís Barreto Guimarães, fica esse olhar transversal, é bem patente nesses 35 anos que estão aqui reunidos, ou seja, desde 1989, o Avilinos na Tribo, até o Aberto Todos os Dias, o seu livro mais recente, essa trajetória, esse caminho percorrido pelo João Luís Barreto Guimarães, o que é que nos diz? O que é que fica, lendo de forma transversal estes 34 anos de poesia, o que é que nos fica? Comece por si. Começa por mim, mas eu vou ali buscar os meus óculos. Se quiser ir adiantando. Tenho. Eu acho que acontece. Acho que acontece com qualquer poeta e com João Luís, acho que é bem evidente, a reunião dos vários livros de um longo percurso poético permite um olhar, de facto, muito mais panorâmico e para mim muito interessante, porque como leitor, e estamos aqui como leitores que convidam outros leitores,
eu consigo encontrar alguns filões temáticos a partir dos primeiros livros. Não lhes chamaria obsessões, mas algumas dominantes que depois são desenvolvidas. Por exemplo, uma imagem que me chama logo a atenção é, logo no início do primeiro livro, a abertura do primeiro verso, deste incipit. Estamos dentro dos dias. Quer queiramos, quer não, é uma imagem que o leitor que conhece o percurso restante das obras e tem presente o último livro, remete-nos para aquela, para mim, uma ideia muito forte na poesia de João Luís, que já foi referida, uma poética do cotidiano, muito vinculada ao aparentemente prosaico, trivial e que procura desvelar. Portanto, nesse sentido, só a reunião da poesia, assim, desta maneira... Ou seja, não há propriamente uma ruptura assinalando os primeiros poemas e os mais recentes, há uma continuidade, embora com diversas transformações e evoluções, como o próprio autor referiu, diria que sim. Isabel, queres ler? Sim, eu diria que sim, que há uma continuidade. De resto, tanto quanto me lembro de declarações em vários momentos do João Luís, ele reclama de resto essa continuidade. Tem de resto, creio eu, a preocupação de que a sua obra vá sendo uma obra em construção, mas uma construção que revela uma certa continuidade. E partindo sempre do que foi referido pelo meu colega Cândido Oliveira Martins, que é essa atenção ao real, essa atenção à pequena coisa, essa atenção ao menor, àquilo que parece ser o menor. Mas eu para responder à sua questão, lembrei-me aqui de duas badanas, de dois textos de dois jornalistas, creio eu, ambos espanhóis, sim, que eu acho que dizem, sobretudo um deles diz muito bem essa continuidade. É um jornalista do El País, Luís Bagué, que diz o seguinte, aqui na badana do último livro, aberto todos os dias, que já foi aqui referido, em que ele diz o seguinte: a singularidade de uma voz que transita da introspeção, portanto, está a caracterizar genericamente a poesia de João Luís, dando exatamente essa ideia de evolução e continuidade. A singularidade de uma voz que transita da introspeção metapoética, portanto, uma introspeção reflexiva sobre o próprio fazer poético, não é? Da introspeção metapoética à inquietação metafísica, da denúncia social ao friso culturalista, da intra-história doméstica à história coletiva. O autor reivindica a dignidade do segundo lugar, explora a vida interior dos objetos do cotidiano e disseca os males da sua pátria com uma ironia astuta. Portanto, há aí uma interferência clara. Eu estou com tudo no sítio que me mandaram. Mas, portanto, porque é que me achei interessante este breve comentário deste autor, portanto, deste jornalista? É que, digamos, diz muito bem, por um lado, uma certa especificidade da poesia do João Luís, essa especificidade da atenção, como ele diz, ao segundo lugar, ao pequeno episódio do cotidiano, àquilo que é, digamos, secundarizado normalmente ou melhor, que nós entendemos que nem sequer é propriamente alguma coisa digno da poesia, digno da atenção do poeta, não é? E, simultaneamente, como é que essa atenção à pequena coisa
lhe permite passar do domínio do individual e do introspectivo e até do que ele reclama como tendo um certo caráter até autobiográfico, entre aspas, não é? Ele não usou a palavra autobiográfico, provavelmente, mas reclamou que, digamos, a sua poesia conta a sua história, não é? E em algumas entrevistas que foi dando também, creio que até usa mesmo a palavra memória autobiográfica. Mas, portanto, a sua poesia parece partir de uma atenção, uma introspecção decorrente do contacto com a realidade mais banal, do cotidiano mais banal, e à medida que, de livro para livro, nós vamos sentindo que, mantendo-se essa perspectiva sempre, há um trânsito para um domínio mais do coletivo, um domínio do todo. Aliás, há um livro os títulos do João Luís são muito elucidativos do tipo de poesia que ele produz, não é? Que ele pratica. E há um título que se chama A Parte pelo Todo, é dos primeiros, talvez, não? Dos anos 90, talvez, que se chama A Parte pelo Todo. E a parte pelo todo é exatamente, em retórica, usando um elemento da retórica, é metonímia, é exatamente a utilização de uma técnica onde o todo, o pouco está a dizer o todo, a parte está a dizer o todo, não é? E, de facto, partindo dessas coisas, pequenas coisas da realidade cotidiana, ele dá um salto para um domínio que reparem, o jornalista citado diz, inclusivamente, que é já do domínio do metafísico, não é? Portanto, já passa do domínio, digamos, da introspeção metapoética à inquietação metafísica. E isso sente-se, de facto, muito mais fortemente em livros, digamos, a partir de talvez terceiro, quarto livro do João Luís. Portanto, eu diria que, digamos, e o outro jornalista, são jornalistas, não são? Eu creio que são jornalistas, do El Mundo, Jordi Dosset, também, eu não vou ler o texto todo, mas diz assim: se a poesia importa ou faz sentido, é porque, ao pegar num fragmento desse mundo, ou seja, ao criar um vazio à sua volta, nos permite ter uma ideia de totalidade. Quer dizer, o João Luís fala muito de gatilho, não é? Quer dizer, criar este vazio é exatamente criar o tal gatilho que permite passar daquela parte para o todo, não é? E, portanto, bom, é um pouco isto que se me oferece dizer quanto à ideia de continuidade e de progressão na poesia do... É curioso que durante muito tempo associava-se apenas à poesia, à exaltação, à apologia do belo, e o que encontramos na poesia do João Luís Barreto Guimarães é algo diferente também, e é precisamente o título de um poema em que ele diz que é preciso amar o banal. É outra das suas singularidades, é o facto de resgatar para a poesia elementos que não estão tão presentes como isso. Talvez comece por si, Dr. Cândido de Oliveira Martins. Não, concordo inteiramente, e quem lê desde os primeiros livros já encontra essa tendência, e não quero fazer nenhuma divagação filosófica, mas em meados do século XX, um grande pensador como Heidegger contestou uma tradição filosófica que abordava as grandes questões metafísicas e defendeu uma filosofia do cotidiano. Ora, isso enquadra-se muito bem, além de ter escrito uma célebre reflexão sobre os poetas, mas essa filosofia do cotidiano enquadra-se muito bem, harmoniza-se muito bem com esta visão que o João Luís tem. Eu abri, por exemplo, aqui tem um poema destacado que se chama Pão Quente. A imagem é uma imagem banalíssima, mas lendo o texto, quase no final, há um verso que merece sublinhado nesta reflexão, que diz: a poesia está nas coisas. O poema diz assim:
escravo, jogando com duas palavras no verso inicial, está na página 139 para quem tem a edição da Poesia Reunida. Escravo do que aparece, escrevo porque acontece. A doença da poesia. Não desejo a poesia a ninguém. O que revelas à folha ao experimentar a caneta. Algo assim como metáfora resiste à metonímia. Ou virá o dia em que o simples falar será poesia? Este, com licença, poema é uma das possibilidades. A poesia está nas coisas. Pão quente. Destapa, revela, não é? O que está escondido, aquilo que não se repara na rotina cotidiana. Essa parece-me uma das grandes funções da linguagem poética. Claro. Não sei se quer acrescentar algo. Não, eu só acrescentaria o seguinte, claro, completamente de acordo com o que acaba de dizer, e nós devemos, eu acho que temos que ter sempre presente que a poesia é sempre um exercício de resistência em relação ao mundo e em relação à realidade dada, não é? Mas esse exercício de resistência não quer dizer negação, quer dizer forma de resistir ao dado e provocar, e na sequência dessa resistência ao dado, porventura conseguir um alargamento do mundo. Eu acho que é essa a função fundamental da poesia, pelo menos eu leio-a por isso. Eu leio poesia exatamente porque ela me permite esse exercício de resistir à realidade dada, como ela me é dada, e a partir do que o poema me propõe, através de metáforas, de trabalho sobre a linguagem, etc., por aí fora, provoca um alargamento de mundo. E isso é notório, como o Cândido estava a dizer, desde os primeiros livros. Eu vou ler-vos um poema de um dos livros, não é o primeiro livro, mas é este Você Está Aqui, que é um livro de 2013, creio que é de 2013. Você Está Aqui, e vou-vos ler um poema que por acaso, um poema da página 57 que diz assim: Bicicleta para o infinito. E é esse alargamento do mundo, acho eu, que a poesia provoca, esta abertura para o infinito. Chama-se o poema Bicicleta para o Infinito e diz assim, é um poema de que eu gosto particularmente. Ao assentir os 40, subia uma bicicleta das que, pedalo, não saio do mesmo sítio. Já me disseram, assim falho a experiência real, o vento frio na face, um marulhar magnífico, mas pedalando à janela sobre a marginal de Lessa, gosto de os ver errar atrás de logros distintos, um fato de treino rosa à juventude perdida, cá de cima. Portanto, gosto de ver errar atrás de logros distintos, cá de cima. Eu pedalo atrás deste manuscrito. Escrevo, rasuro, reparo. A meus pés, outro infinito. Ora, eu acho que é este exatamente o poder da poesia, não é? É, digamos, a partir do pedalar de uma bicicleta, neste caso o pedalar de uma bicicleta e um olhar desencantado, digamos, sobre todos os outros que tentam pedalar bicicletas mais reais, entre aspas, digamos, como isto permite a abertura para uma outra dimensão, que é exatamente uma dimensão que permite alargar o mundo, não é? Que permite o infinito, a experiência do infinito. É como se, não sei se podíamos dizer assim, é como se a poesia tivesse esse poder de dilatar a nossa fenomenologia da percepção. Quer dizer, exatamente. Nós vemos o mundo, vemos as coisas, mas a poesia rasga alguma Já coisa. Já aqui falámos de uma série de questões, mas há uma sobre a qual também gostava de abordar, que tem a ver com a questão das influências. O João Luís Barreto Guimarães, sendo um profundo conhecedor de várias poesias de diferentes latitudes,
incluindo obviamente a portuguesa, mas dir-se que ele é mais influenciado por autores de outras latitudes, o que se calhar não é muito comum em Portugal, onde existe uma forte tradição poética, e justamente, mas diria que não há assim tantos autores como isso que assumam a influência de poetas do leste da Europa, dos Estados Unidos, Inglaterra, etc. É outra das suas singularidades? Eu não sei, se por calhar si. ele Já está vamos falar. mais preparado para falar disso do que nós, mas pelo menos mas que eu. detectam isso na escrita, no fundo, da poesia. Aliás, eu devo dizer que sou uma simples leitora, muito atenta e gosto de o ler há muitos anos, mas, na verdade, nunca trabalhei, enquanto académica que sou ou fui, nunca trabalhei propriamente sobre a poesia do João Luís. Mas, digamos, eu diria que o João Luís começa digamos, o João Luís manifesta ao longo da sua poesia, isso também é um contínuo, um grande respeito pela tradição literária, como de resto todos os grandes poetas. Para fazer com ela o que lhe apetecer, evidentemente, não é? Estilhaçá-la, respeitá-la, adulterá-la, enfim, bom. Mas tem um grande respeito pela tradição. E, inicialmente, percebe-se que essa tradição é uma tradição, sobretudo portuguesa, uma tradição que vem, ele próprio o diz, do Cesário Verde, e depois, mais tarde, para outra geração já, do O'Neill, e de uma certa poesia dos anos 60, 70 portuguesa. E depois ele vai descobrindo, e vai, evidentemente que vai ele próprio tendo contacto com outras tradições literárias, e designadamente com outros poetas portugueses, que estão mais próximos de uma tradição literária designadamente anglo-saxónica, e depois também da tradição literária do leste europeu, chamemos-lhe assim, seja o que isso for. Eu agora tenho que ser muito cuidado com as palavras, não é? Porque já não sei o que é politicamente correto dizer, mas digamos, o que antes se chamava o leste europeu, também, entretanto, essa tradição chegou-nos de uma forma muito mais... A tradição contemporânea do leste europeu chegou-nos, através de tradução, nos anos 80, nos anos 90, de uma forma extremamente rápida, não é? E, portanto, acho que o João Luís começou a conhecer toda essa e ele próprio passou a estar muito atento e o blog que tem mostra bem isso, não é? Muito atento à tradução e à poesia, quer de matriz anglo-saxónica, quer outra. E agora, há uma coisa que eu já agora deixo a pergunta para o João Luís. Eu não percebo muito bem o lugar que a poesia brasileira ocupa no universo poético dele, e sobretudo, sim, no início a gente percebe que estão ali João Cabral, Mel Neto, mas depois não sei se perde esse contacto com a poesia brasileira, dá-me a sensação que se dilui um pouco. Ou não sei, quer dizer, estou mesmo é mesmo uma curiosidade minha, sei lá, autores que poderiam, porventura, ou poderão, porventura, ter muitos pontos de proximidade com a poesia, com aquela poesia mais dessurada, que o João Luís pratica, o género Lebinsky ou João de Barros, por exemplo. Não é? Mas não sei, não consigo ver bem. O João Luís Barreto Guimarães perguntando-se agora a Canita Oliveira Martins acerca dessa questão da. Sim, eu também leio esta poesia do João Luís como um belíssimo exemplo de alguém que convive bem, como a Isabel estava a dizer, convive bem com as influências, de um modo saudável. E o diálogo que acontece com múltiplos poetas é um diálogo muito frequente, não sei se vai se intensificando nos livros mais recentes, não estive a pensar nisso, mas e é muito visível, muito palpável, porque passa pelas citações, pela citação, pelas epígrafes, pelas dedicatórias, e portanto há uma
para usar um palavrão, há uma tessitura intertextual que ponha nu, sem complexo, sem nenhuma ansiedade da influência, não é? Esses vários autores e que nós vamos percebendo que são essenciais para a poética do João Luís. Isso não tenho dúvida. Agora, podemos encontrar, como a Isabel estava a dizer, podemos encontrar algumas dominantes, algumas tendências ou autores que poderão parecer mais importantes numa fase inicial e que depois desaparecem um pouco. Eu acho isso perfeitamente natural, quer dizer, porque antes da escrita, o João Luís é também um leitor certamente voraz e nós vamos mudando ao longo da vida. Há novos autores que nos vão chamando a atenção e com os quais temos algum tipo de afinidade. Agora, confesso que há uma densidade, digamos que é uma poesia com memória, e é uma memória cosmopolita. Não, podia ser muito fechada, muito europeia, ou lusófona, está longe disso. É aberta a influências de todo o mundo. Sim. Eu diria que a partir, sobretudo, de movimento, dos livros de movimento mediterrâneo, nómada, sobretudo, e a partir do momento em que a viagem também ocupa mais espaço na experiência do cotidiano do João Luís, eu acho que ele sai da tribo. Não é? O primeiro livro dele chamava-se Há Violinos da Tribo. Há Violinos da Tribo. Eu acho que ele sai um bocado da tribo mais nacional e mais... e também, porventura, nessa época ainda um bocadinho francófona, ou francófila, quero dizer. Mas sobretudo a partir daí eu acho que há realmente uma relação mais intensa com a tradição. Quer a tradição, a grande tradição, quer até uma tradição que pode ser mais uma tradição mais sem tanta aura, digamos assim. Eu acho que ele convive bem com as duas tradições. João Luís, não lhe vou perguntar apenas, até porque estamos quase a terminar, o que tem a dizer em sua legítima defesa, em relação a tudo o que foi aqui dito, mas pode responder acerca da questão brasileira, mas pegando aqui nesta leitura atenta de dois académicos, especialistas na sua obra, como é que convive com o facto de cada vez mais os seus poemas serem alvo de leituras atentas, não apenas dos leitores anónimos, mas também da crítica especializada de vários países? Vê nessas leituras acerca dos seus poemas novas possibilidades em que até não tinha pensado? Agrada-lhe descobrir elementos dessas críticas que provavelmente não estavam nas suas intenções? Como é que convive com essas leituras, no fundo? Eu penso muito o poema e, portanto, parto para a leitura de uma crítica com uma curiosidade de perceber se a leitura que é feita coincide com a minha intenção inicial. E é muito agradável quando se descobre um detalhe ou alguma perspectiva ou ponto de vista que ilumina alguma coisa que efetivamente eu coloquei lá, mas eventualmente posso não ter tido tanta consciência de que estava a construir o poema daquela maneira, o que é interessantíssimo, enriquecedor e potencialmente gerador de caminhos. Portanto, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que eu aprendo com a crítica. E, efetivamente, aprendo com a crítica e, antes disso, aprendo com a poesia dos outros poetas e dos outros mestres. Eu, se tivesse que dizer dois nomes brasileiros das dezenas de brasileiros que li em obras próprias e em antologias, eu diria Carlos Drummond de Andrade e Paulo Leminski. Eram assim os dois nomes de coração que eu diria, não querendo ser injusto com Manuel Bandeira, com João Cabral de Melo Neto, com António Cícero, com Eucaná Ferraz, bem, por aí fora.
Mas esses dois nomes são assim, dois nomes de Cintilantes, não é? aquelas pessoas que a gente pensa que, em algum momento da nossa obra poética, foram irmãos literários, da família literária. Mas a poesia é tão ligada ao tempo e ao lugar que as poéticas europeias e não apenas europeias, asiáticas, africanas, que eu leio também, embora não me influenciem tanto, tirando talvez a oriental do haiku, são tão enriquecedoras e tão ligadas ao seu tempo e ao seu lugar que conseguem criar conseguem tirar a poesia portuguesa de uma espiral a que, a certa altura, eu julgo que ela se colocou na história da poesia portuguesa do último século, quando refletia demasiado sobre si e era influenciada demasiado sobre si própria. E eu, apercebendo-me disso, deliberadamente procurei outros caminhos e deixei-me contaminar por essas leituras, porque, acima de tudo, sou um leitor também. Já não me lembro qual era a pergunta inicial. No fundo era como é que reages, o que já respondeu, ao facto de cada vez mais os seus poemas serem objeto de leituras atentas, interpretações críticas, da parte dos leitores, obviamente. Eu tenho exatamente a noção de que quando um autor escreve um poema, o poema não está completo. E ele é completo quando algum leitor o lê. O crítico é um leitor especializado, como o júri de um concurso literário é um leitor especializado. E depois há um conjunto vasto de leitores por Portugal fora e pelo mundo fora que leem os poemas e completam-no com a sua experiência e a sua imaginação. E ao responderem ao poema está estabelecido o elo comunicacional que se pretendia inicialmente quando o poeta colocou o livro cá fora e resolveu divulgar aquilo que escreveu. E, portanto, nós verdadeiramente escrevemos os livros e até ao momento em que há algum tipo de resposta, ou de um leitor, ou de um crítico, excepcionalmente de um júri, não sabemos verdadeiramente... Temos uma ideia daquilo que pretendíamos dizer, não temos a certeza se o conseguimos dizer da maneira que queríamos, mas não temos de maneira nenhuma domínio sobre o poema. O poema não é nosso, isto não é apenas uma frase que se diz, é mesmo verdade, o poema não é nosso. E todas essas respostas que chegam através da crítica, por exemplo, que era a pergunta, de alguma forma completam a leitura e completam o elo comunicacional. E, portanto, o poema, como dizia o Paul Celan e o Ossip Mandelstam, estabelecendo a imagem de que o poema era uma mensagem numa garrafa, é como se a garrafa finalmente tivesse chegado a algum lugar e esse elo comunicacional tivesse sido compreendido. E, portanto, fecha-se ali qualquer coisa, um círculo que estava em suspenso por essa resposta, eventualmente. Vamos terminar da melhor maneira possível ouvindo o João Luís. Só um momento, vou só agradecer, antes de mais, a doutora Isabel Pires Lima Posso só e dizer o uma doutor coisa Cândido muito Oliveira breve, Martins. sou brevíssima. Acho que devíamos dar aqui uma homenagem ao pós-fácio que o Euquenha Ferraz escreveu para esta poesia reunida, que é um ensaio brilhante, a meu ver, que esclarece muito, pelo menos para mim foi extremamente esclarecedor, da poesia do João Luís. Acho que realmente ele merece essa referência, acho eu. E um outro aspecto, uma outra coisa que gostava de dizer também muito brevemente, é que nós não falamos aqui, falamos pouco, quer na conversa entre vós, quer depois de nós, sobre a questão do tempo na poesia Não houve tempo. Claro, mas quero só lembrar o seguinte. Reparem que este título, o do último livro de poesia, que acabou de ser publicado, chama-se Aberto Todos os Dias, certo? E a estrutura deste livro é uma estrutura em quatro momentos que dizem assim, que são uma espécie de ideal do homem do Renascimento face ao tempo e à experiência, que chama-se, são quatro partes: locus a menos, beatus ille, portanto, ditoso aquele que, não é?
tempus fugit e carpe diem. Tem tudo a ver exatamente com uma outra questão que é central na poesia dele, que é o tempo, que de resto é natural, com a articulação espaço-tempo, não é? Desculpe. Obrigado. Resta-me agradecer então a vossa presença. Deixem-me dizer que no final da sessão o João Luís Barreto Guimarães vai estar disponível para os autógrafos na entrada e nós vamos voltar no dia 17 de junho com outra sessão muito especial dedicada a Sérgio Godinho, que vai lançar o livro 75 letras de canções e partituras. Para já vamos então escutar o João Luís Barreto Guimarães. Queria um bocadinho. Obrigado. Um poema muito bom. O incêndio. Alguém tem de amar o banal. Alguém tem de tratar disso. Os rostos que passam idênticos como os pombos de uma praça. A mala que apenas fecha se alguém se senta em cima. Insetos suicidando-se contra o brilho dos faróis. O apetite da ferrugem nos portões da avenida. Alguém tem de amar o vulgar, falar do que é ordinário. O cheiro a peixe frito que sobe desde a cozinha. As luas que nascem dos dedos quando se roem as unhas. Alguém tem de amar o que é feio, trazê-lo para o poema. Só assim, por entre o impuro, pode o incêndio acontecer. De exceção à regra. Sentar-me e ver os outros passar é o meu exercício favorito. Entretém, não esgota, é gratuito. Neste meu jogo do não, são os outros que passam. É aos outros que reservo a tarefa de passar. Lavo daí os pés. Escrevo de dentro da vida. Pode até parecer que assim não chego a lugar nenhum, mas também quem é que quer ir ao sítio dos outros? Rua Manuel António Pina. Caminhava lentamente como quem pede licença ao mundo para o nomear. Óculos pousados na face, um gato guardado no bolso. Tive-o algumas tardes, regressado do Li Jin, de onde trazia takeaway e haikai para jantar. Escolhia a minha mesa para um rápido café e eu ficava absorto, nem dava pela minha falta, ouvindo sobre o real, o seu real imaginado. O relógio dava as horas de rigueur, ia tirando. Chamavam artéria à rua onde à tarde nos juntavam. Na verdade era uma veia, se o trânsito era todo para cá. Não o fui ver ao hospital. Talvez o quisesse ter para sempre nesta alegria. Às vezes sei ser tão cobarde. Mecânica de um abraço. O que encerras num abraço quando abraças alguém não é um corpo, é tempo. Nesse demorar suspenso enquanto detens outra vida, há um corpo que é teu enquanto o retens nos braços, porquanto o tens para ti, suspendendo o movimento, enquanto paras o tempo pelo tempo de um abraço. Mas a força dos teus braços é mais fraca do que a do tempo. E tens de ser tu a ceder, tens de ser tu a largar,
porque o tempo não aceita estar parado tanto tempo e exige que o soltes para tornar ao movimento. Gasolina. Quando não tiveres mais nada a dizer, cruza ao termo da cidade e guia o carro para norte. A estrada está à tua espera. A serra protege as aldeias dos ventos vindos do mar, como uma rosa protege uma fila de videiras. Sem querer, fomos perdendo a capacidade de espanto. Este é um tempo pobre, um tempo de propaganda. A própria nuvem ensaiando rostos nos charcos de chuva. Quando chegares à fronteira, anima-te com uma fogueira. Um fósforo acende a pinha atiça o graveto um toro de lenha. A verdade, tal um golpe, diz-se com uma só palavra. Quando é mais do que uma o que usam, já não é a verdade o que dizem. Inverno. Era o avô quem tinha o gesto, quem desenhava o gesto. Os outros tinham as patas atadas, imóveis no chão, mas o avô era o gesto frio, áspero, profundo, que ia pela vida do animal. A mão vacilava menos do que a agulha de uma bússola. Se acaso falhava o alvo que conhecia de cor, o animal agastava-se num penoso sofrimento que percorria distâncias. Depois, o sangue jorrava, colorindo um alguidar, enquanto o bicho partia em pouco mais que minutos numa agonia quente. Eu andava por ali, alheio à morte e ao mundo, à espera que fosse servido, salteado de cominhos, o sangue do animal. Sabia eu então de dar ou tirar a vida? Entendia eu de dor? Não vai dar tempo para tudo. Não vamos poder assistir a todas as coisas do mundo. Não vai dar tempo para tudo. Um a um vamos ficar apiados na viagem, presos a coisas menores com a inútil desrazão de chuva a cair no mar, música de elevador, comida de avião. Não vai dar tempo para nada. As noites sucedem-se aos dias como a cinza ao cigarro, não, como escalas de piano treinadas à exaustão, não, como a cinza ao cigarro. No final, apenas tocamos as margens do que é importante. Como num museu antigo, diante dos velhos mestres, passamos mais tempo a ler a nota ao lado dos quadros. Moral da história. Os grãos de arroz semeados no pátio cimeiro à igreja desenharam o tapete que os nubentes pisaram. Dentro, um corpo aguarda numa caixa de madeira os últimos ditos terrenos, a última hipótese de luz. O casal que pela manhã se uniu frente ao altar fê-lo sobre a exata pedra onde à tarde a morte aguarda a mesma exata laje. Há de certo uma moral oculta na sugestão de que Eros e Thanatos frequentam os mesmos círculos, mas qualquer que seja a vida, não melhora mais do que isto. Nota sobre o visível. Se amanhã vires um miúdo na calçada portuguesa, bicos dos pés no calcário tentando evitar basalto,
impondo-se o desafio de não poder pisar cor preta, já tens aí o poema.